Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou enfermeiro, sou mestrando em saúde digital pela UERJ e estou aqui falando com vocês, apresentando uma jornada da saúde digital. Então a gente está caminhando desde conceitos básicos até a parte mais avançada da saúde digital e possivelmente futuramente a gente vai falar sobre desenvolvimento de produtos na área da saúde, tá bom? Então, o próximo passo que a gente vai dar aqui na jornada da saúde digital é a gente falar um pouquinho sobre a caminhada do prontuário ao paciente conectado. Então, a gente vai falar sobre essa jornada da tecnologia que está redefinindo a prática clínica e o futuro do cuidado. Então, é diferente a gente falar sobre digitalização e sobre transformação digital. É, a gente falou muito na aula anterior sobre a importância dos PEPs, dos prontuários eletrônicos, para essa transformação. Mas a digitalização em si, ela não necessariamente indica uma transformação. Digitalizar, ela é apenas o começo. Então, será que a transformação digital é apenas substituir os prontuários dos papéis para os sistemas prontuários PEPs? Ah, a gente vai ver ao decorrer dessa aula e das demais aulas que não significa isso. O foco da mudança. Então, estamos falando de uma nova forma de cuidar, não é só digitalizar. A gente está falando de uma forma de cuidar mais integrada, mais preditiva e, sobretudo, centrado na pessoa. O cuidado ele precisa estar sempre focado na pessoa. Então, nesse episódio da jornada da saúde digital, nós vamos compreender como a transformação vem moldando a prática clínica e o papel essencial dos profissionais da saúde. Mais uma vez, a ideia não é que isso seja uma aula metódica como a graduação, pós-graduação, mas que seja uma conversa para a gente falar sobre saúde digital, sobre inovação em saúde, sobre para que caminho que a saúde digital está indo. E isso eu venho apresentando para vocês como alguém que está no meio, que está pesquisando dentro da área e está se desenvolvendo nesse mercado, tá bom? Então, vamos lá, né? A digitalização versus a transformação. Então, a transformação digital na saúde não é apenas sobre tecnologia, é sobretudo a mudança da mentalidade e do modelo assistencial que a gente vive hoje em dia. Então, a informatização, ou seja, a digitalização, ela limita-se a digitalizar o que já existe. Então, a migração do prontuário, do papel, para o sistema eletrônico, troca do suporte físico para um suporte digital, foco na eficiência dos registros. Já a transformação digital, ela vai além. Ela repensa os processos, integra os dados e coloca o paciente no centro do cuidado. Então, a gente tem a integração dos dados e dos sistemas, onde a gente tem a interoperabilidade, que é um grande desafio do século, né? O aumento, a automação e fluxos de trabalhos inteligentes, decisões clínicas mais rápidas e personalizadas com inteligência artificial. A gente vai falar isso mais para frente, mas hoje você já tem inteligência artificial que consegue consultar o PEP, trazer uma informação precisa que você é, necessita consultar naquele momento. Então, isso torna um atendimento muito mais focado na pessoa, porque você reduz o tempo necessário para essas questões burocráticas e administrativas, até mesmo para você preparar o caminho para você atender melhor o paciente. Então, o objetivo não é tornar o cuidado mais inteligente e humano. O uso da inteligência artificial, por exemplo, ele processa milhões de dados para gerar insights em tempo real, apontando a decisões mais rápidas e seguras. Então, essa questão que eu falei com vocês, por exemplo, de você consultar se um paciente tem alergia à dipirona, por exemplo, dentro de um prontuário que tem milhares de informações. Eu sei que pode existir um campo específico para isso, mas se você precisar consultar algo rápido, existe então a forma de você fazer isso com inteligência artificial super rápido. Se ele já teve alguma reação anafilática, alguma medicação que não entrou como alergia que ele teve, mas que algum é, profissional de saúde registrou durante a sua consulta, você consegue consultar isso de forma super rápida. Então, assim, é excelente. A gente vai falando sobre isso mais à frente. Vamos passo a passo, devagar, para a gente introduzir na temática, tá bom? Então, o poder da saúde conectada. A saúde conectada
é a materialização da transformação digital. É quando a informação flui de forma inteligente para gerar o cuidado proativo, contínuo e de qualidade. Então, a gente tem a possibilidade de fazer o monitoramento remoto. Então, a gente tem os sensores e o wearables, como os smartwatch, que detectam alterações em tempo reais, alertando a equipe antes de que alguma descompensação clínica aconteça. A gente vê aí no mercado desenvolvendo diversos produtos, entre eles utilização de inteligência artificial para detectar queda em idosos dentro de casa por mudança de gravidade, né, alteração de posicionamento. Então, a inteligência artificial, a visão computacional já consegue fazer isso hoje. Ah, o uso dos smartwatches, né, cada vez mais vão sendo autorizados dentro das instituições reguladoras, o uso desses dispositivos, quando comprovados, né, com estudos científicos, a sua eficácia e sua eficiência. A atenção primária proativa, então a gente tem equipes que acompanham pacientes crônicos remotamente, ajustando condutas, otimizando a prevenção, reduzindo a reinternação. Então você consegue ter uma redução ali do tempo de internação do paciente, se for o caso. Você consegue fazer um acompanhamento mais proativo, próximo ao paciente. Você consegue identificar oscilações, por exemplo, de pacientes crônicos, né, doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, a diabetes, que são grandes doenças, tanto no âmbito nacional como internacional. A gente consegue ver as oscilações ali em tempo real e já agir em favor do cuidado do paciente. E a gestão integrada. Então, a gente tem plataformas que acompanham indicadores em tempo reais, melhorando a comunicação inter-equipes e reduzindo os desperdícios. Então, em todos os níveis do sistema, os dados se transformam em conhecimento e o conhecimento em ação mais efetiva. Então, a gente tem três níveis, né? Então, a gente tem os dados na base, aí a gente transforma esses dados em conhecimento e esse conhecimento em ações efetivas. Então, assim, a gente precisa caminhar em todos os níveis para a gente levar um cuidado melhor para o paciente. E a tecnologia e o vínculo humano, né? Essa combinação que é tão essencial. A gente precisa deixar definido, já falei com vocês na aula anterior, vou falar nessa aula e provavelmente em todas as aulas eu vou falar com você. É algo que é muito discutido. Recentemente eu acabei de voltar do Congresso Brasileiro de Saúde Digital e telesaúde, é que nenhuma tecnologia vai substituir o olhar clínico, o acolhimento e o vínculo humano. A tecnologia ela é apenas uma ferramenta, um meio para que você chegue ao cuidado. Então, a verdadeira transformação ela acontece quando o profissional de saúde enxerga a tecnologia como um aliado do cuidado, não como uma ameaça. Então, a gente vê muito isso na nossa prática clínica. Acredito que vocês também tenham vivenciado isso. Alguns colegas que têm essa distância com a tecnologia. E a gente precisa encurtar essas distâncias para que a gente possa ter um cuidado melhor do paciente, visto que a gente, pelo que a gente está conversando aqui, eu acredito que vocês já tenham percebido que a tecnologia é uma ferramenta incrível para a gente melhorar isso. Então, a gente precisa de profissionais digitalmente competentes, capazes de integrar grandes volumes de dados, usar ferramentas de apoio à decisão clínica e integrar diferentes sistemas, profissionais humanamente sensíveis, que sejam capazes de ouvir, de acolher, de prestar cuidado empático, mesmo mediante interfaces digitais. Então, um grande desafio que eu tive quando eu entrei nesse meio digital, ao falar com o paciente via chat, era saber transpassar o olhar humano, o cuidado pelo chat para o paciente. A comunicação é diferente, a gente precisa se adaptar, a gente precisa se moldar para que a gente consiga passar isso de forma mais acolhedora. E a gente não pode esquecer ah, que a tecnologia ela não serve para distanciar, senão nada disso faz sentido. A gente está usando as ferramentas digitais, a inteligência artificial, os prontuários eletrônicos para que a gente possa ter mais tempo de qualidade para fazer uma escuta ativa, uma anamnese melhorada com o paciente. Então não adianta nada a gente criar milhares de ferramentas, milhares de inteligências artificiais, agentes, se a gente não melhora
a nossa capacidade de ouvir, de acolher e de prestar um cuidado empático para o paciente, porque afinal a gente precisa saber que aquele paciente pode ser você, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho. Então, se cada um pensar dessa maneira, a gente vai ter um melhor cuidado para todos os pacientes. E as oportunidades e desafios no horizonte, né? O caminho da transformação digital na saúde, ele apresenta barreiras significativas, que também se convertem em uma oportunidade de inovação. Então a gente novamente vai bater na tecla da privacidade e da segurança dos dados, da LGPD, com o desenvolvimento de soluções de cibersegurança, a anonimização de dados clínicos, a interoperabilidade de sistemas e sistemas fragmentados, então a criação de um padrão aberto de plataformas que comuniquem dados em diferentes instituições, resistência à cultura e o treinamento, então a gente tem programas de educação continuada, gestão de mudança para engajar a equipe na nova era digital, as desigualdades de acesso às tecnologias, então, a gente precisa que as inovações de modelos de telesaúde e acesso remoto para a democratização do cuidado em áreas remotas. Então, o futuro da saúde digital, algo também que foi batido na tecla durante o congresso, é que o futuro da saúde ele é híbrido. Então, ele é digital, humano, tecnológico e compassivo. Então, quando quem compreender, né, essa dualidade estará preparado para lidar com o cuidado do século XXI. E o próximo passo dessa jornada que a gente vai trilhando aqui, eu tenho uma grande satisfação de falar com vocês sobre essa temática, é algo que realmente move meus dias. Eu estou praticamente 24 horas imerso nesse meio, tanto trabalhando ativamente, né? Eu trabalho hoje numa grande health tech nacional, tanto no estudo, desenvolvendo dentro do mestrado, pesquisas na área de saúde digital, desenvolvendo produtos com inteligência artificial, conversando com colegas, estando no meio. Então, é um prazer enorme estar falando com vocês. E os próximos passos da jornada, a gente vai falar sobre justamente esse cuidado híbrido. Vamos mergulhar na telesaúde, como que os modelos de cuidado híbrido estão transformando a conexão com os pacientes. Então, você já está começando a fazer parte de uma geração de profissionais que estão ampliando o cuidado humano com o uso da tecnologia, e é uma satisfação estar falando com você. Eu acho que quando a gente transmite o conhecimento, compartilha, a gente cria uma rede. E eu quero cada vez mais encontrar profissionais, colegas, que tenham a capacidade de utilizar a tecnologia como ferramenta para ofertar um cuidado mais humano, mais empático e um cuidado melhorado para o paciente. Assim a gente vai evoluindo como sociedade, tá bom? Um abraço e espero encontrar vocês nas próximas aulas. Para quem não viu a aula anterior, fique à vontade para ver. Eu estou botando aqui na playlist para a gente ir acompanhando, fazendo essa jornada junto. Não deixe de curtir, por gentileza, e também se inscrever no canal. Estou começando agora, então assim, vai ser uma ajuda tremenda. É assim que você consegue me ajudar. Pode me procurar lá no Instagram e no LinkedIn também, que são as duas redes sociais que eu sou mais ativo, para a gente conversar e trocar ideia, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.